Beleza, pessoal? Exercícios de referencial, aula 1. Um automóvel se aproxima de um paredão, como ilustra a figura. É incorreto afirmar que... Então, vamos lá relacionar com o referencial que a gente acabou de ver. Um automóvel está em movimento em relação ao paredão. Veja, se ele se aproxima, a distância está ficando cada vez menor. Ele está em movimento em relação ao paredão. Verdadeiro. O paredão está em movimento em relação ao automóvel? Vamos lembrar, pessoal? A relação de movimento é caracterizada pela mudança na distância entre os dois corpos. Se o carro está em movimento em relação ao paredão, o paredão também está em movimento em relação ao carro. Mas, professor, ele está fixo no chão? É verdade, mas a distância entre eles está diminuindo, o que caracteriza o movimento. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a também é verdade. O paredão está em repouso em relação ao solo? A gente acabou de falar. Em relação ao solo, ele está fixo. A distância entre ele e cada um dos pontos do solo não muda com o passar do tempo. Em relação ao solo, ele está em repouso. O motorista está em repouso em relação ao automóvel? Verdade. Mas está em movimento em relação à superfície da Terra? Também é verdade. O nosso motorista aqui, pessoal, estava nesse ponto. Agora, com o carro andando, ele já está nesse ponto. Note que em relação a esse, ele está se afastando com o passar do tempo. Então, ele está em movimento em relação aos pontos da Terra. Enquanto em relação a esse ele estava se afastando, em relação a esse ele estava se aproximando. E cada um dos que estava aqui atrás, ele estava se afastando mais. Também é verdadeiro. O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não. Ele está em movimento em relação ao automóvel. Beleza? Espero que essa tenha ficado claro. Bora para outra. Bom, em certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 de uma rodovia. Então, é como se ele olhasse para uma plaquinha e a plaquinha lá, aquelas verdinhas, está escrito 120, que é o km dele. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120. Isso significa que o automóvel já percorreu 120? Não, pessoal, eu não sei de onde ele entrou nessa rodovia. Se ele veio de outra rodovia para essa, se ele entrou no quilômetro 30 dessa rodovia, se ele já estava aqui no quilômetro 120, que é onde ele mora, então ele não percorreu 120, ele está no quilômetro 120. Bom, um automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória, significa que ele está indo no sentido dela, ou seja, ele vai para o 122, depois para o 124, depois para o 126 e assim por diante? Ou ele está indo para o outro lado, para o 118, para o 114, não falou no texto. Então, eu não sei se ele está em movimento, eu sei que ele está lá no quilômetro 120, já começa por aí. E pior ainda, no sentido da trajetória, não foi dito se ele estava indo para o lado crescente dela ou para o lado decrescente dela, ok? Bom, também está errada. O automóvel nesse instante está em repouso? Bom, como ele não falou que está em movimento, ele também não falou que está em repouso. Um automóvel se encontra a 120 km do quilômetro zero, medido ao longo da trajetória? É verdade. Ele está a 120 do quilômetro zero, que é o referencial. Olha que beleza, o quilômetro zero, o referencial dessa trajetória, dessa rodovia. E ele está no quilômetro 120, ou seja, a 120 km do quilômetro zero. Afirmação verdadeira, deve ser a D, mas vamos ver? A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro zero, medida em linha reta, é 120 km necessariamente? Bom, pessoal, infelizmente não é. Por quê? Porque as nossas estradas são cheias de curvas, ok? E de repente a distância da plaquinha do quilômetro 120 até a plaquinha do quilômetro zero, medida em linha reta, não vai ser exatamente 120 km. Perfeito? Por isso ela também está errada. Então, resposta certa, letra D. É isso aí, pessoal. Esse foi o exercício da aula 1. Valeu, foi bom relembrar com vocês.